eu sabia que aqui era um clube que estava em reconstrução. Eu particularmente esperava que iria ser mais rápido isso, mas infelizmente não foi. Esse ano aqui a gente começou muito mal o campeonato e com certeza depois que o Vanderlei chegou, as coisas mudaram e eu particularmente eu gostaria de estar brigando lá em cima, brigando por Libertadores, brigando pelo título. Acho que aí sim eu estar me sentindo bem. Eu acho que esse clima mais leve, vamos dizer assim, por estar fugindo do rebaixamento, é uma coisa que a certo ponto deixa tranquilo, mas não me deixa satisfeito. Eu acho que todas as equipes que eu passei, eu sempre briguei por título e briguei para a parte de cima da tabela. Fala vascaíno, fala vascaína. Eu gostaria de começar esse vídeo abordando alguns trechos da coletiva a qual o Leandro Castan concedeu hoje no CT do Almirante. De antemão, eu falo para você, Castan, eu concordo com você em 80% em tudo que você disse. Se você que é atleta esperava o clube mais reestruturado, quanto mais eu, que sou torcedor do Vasco há 40 anos, que tenho que me deparar dia após dia com o meu clube passando por necessidade, fruto de gestões irresponsáveis. Para um atleta, para um funcionário do clube, receber de 3 em 3 meses é algo inexplicável, é algo inaceitável. Vamos lembrar aqui que no último dia 20 de setembro venceu mais uma folha e o Vasco não pagou. O presidente do clube não veio nem a público para dar uma contraprestação de serviços ao quadro social do Clube de Regatas Vasco da Gama. Se ele não quer falar com a torcida, se ele é omisso e se esconde, é uma coisa para a torcida, mas para o quadro social, para o associado do Vasco, ele tem que vir a público, ele tem a obrigação de falar. E neste sentido, eu concordo com você, Castan. Eu, como vascaíno, eu espero todos os dias o meu clube, a minha instituição reestruturada, porque o Vasco da Gama é gigante. Outra coisa, a assessoria de imprensa do Vasco, ao invés de dar treinamento de lei de mordaça para funcionário, deveria excluir os atletas do Vasco da Gama para poderem se comportar ao dar entrevistas e também em redes sociais. Quando acabou o jogo contra o Atlético Paranaense, o Marrone, um atleta novo do Vasco, oriundo das divisões de base, foi alvo de diversos torcedores do Vasco. E o Marrone batendo boca com o torcedor vagabundo que não tem o que fazer. Culpa disso é por causa da assessoria de imprensa do Vasco, que não doutrina, não dá ensinamento para os jogadores, assim como nessa entrevista que aconteceu hoje com o Leandro Castan. A imprensa está querendo instaurar uma crise em São Januário que, por enquanto, não existe. O Vasco, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, tem a 8ª, a 9ª colocação aí do Campeonato Brasileiro. Não dá para imputar uma crise, porque o técnico Vanderlei Luxemburgo pegou um terreno devastado. O terreno qual o técnico Vanderlei Luxemburgo
começou a plantar, tinha várias ervas daninhas, problemas em vestiário, problema de diretoria, entre outras coisas. Agora, Castan, o que eu não concordo com você é você falar que você, durante toda a sua carreira, você brigou por títulos e que você também gostaria de brigar por Libertadores. Óbvio, o atleta, ele quer alcançar o seu apogeu, o seu top. Mas a sua carreira não foi assim, Castan. Você ganhou um campeonato brasileiro com o Corinthians, que a gente sabe que o Corinthians ganhou aquele campeonato brasileiro porque o Vasco foi roubado e foi garfado. Mas está lá, conta para o seu currículo. E você ganhou uma Libertadores pelo Corinthians. Depois disso você ganhou o quê, Castan? Você ganhou o quê jogando na Itália? Então baixa a tua bola também, tá? Por quê? Não há necessidade de declarações polêmicas. Tudo o que a gente não precisa é de um ambiente conturbado. No entanto, eu te entendo, cara. Porque fica jornalista, repórter, fazendo covardia com vocês atletas, com a comissão técnica, e o presidente do Vasco, a assessoria do Vasco, não faz literalmente nada. Eles não aparecem nem no clube. Então este é o meu ponto de vista com relação à entrevista aí do Castan. Passar as outras notícias aqui rapidamente. O Vasco se reapresentou hoje no CT do Almirante, visando a partida contra o Corinthians no domingo, lá no Itaquerão, às 11 horas da manhã. Jogo este referente à terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Excepcionalmente, nesta semana, o Vasco vai treinar na parte da manhã, no horário do jogo. Técnico Vanderlei Luxemburgo visando adaptação. Hoje, como foi a representação dos jogadores, o técnico Vanderlei Luxemburgo, como de praxe, ele fez um regenerativo com os jogadores que atuaram contra o Atlético Paranaense, e os reservas fizeram um trabalho em campo reduzido. O Vasco vai ter alguns desfalques aí, como o Henrique, o Richard e o Felipe Bastos. O Henrique suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, o Richard e o Bastos por serem jogadores do Corinthians. Por enquanto, o Luxemburgo não deu indícios de quem serão os substitutos. No entanto, o Wesley deve ocupar a vaga do Henrique e o Andrei deve ocupar a vaga do Richard. Hoje, Breno e Bruno César não participaram entre os reservas para poder fazer aquele trabalho no campo reduzido. Eles apenas deram voltas no gramado, mas foram para campo, pelo menos para dar volta no gramado. Com relação à situação do Thales Magno, por enquanto, só promessa e uma falta de sintonia entre Alexandre Campelo e o técnico Vanderlei Luxemburgo. O Vasco jogou para a galera que ia para o STJD para poder pleitear a permanência do atleta para a sequência do Campeonato Brasileiro. No entanto, até o momento, o Vasco não ingressou com o recurso. O Vasco está esperando para a última hora, como sempre. E isso mais por exigências do técnico Vanderlei Luxemburgo, que exige nos bastidores que o Thales Magno fica, porque senão ele vai desfalcar a equipe
pode até desfalcar em até 10 jogos. Isso seria uma perda inestimável para o Vasco. Pelo Campelo, ele falou que a tendência era liberar o atleta. E com relação ao contrato novo do atleta, para poder aumentar a multa rescisória, nada. Então é só falácias, promessas, falta de sintonia. Essa diretoria do Vasco não faz literalmente nada. Com relação a reforços, a mesma coisa. Diretoria do Vasco ou o seu André Mazuco deveria vir a público para dar esclarecimentos. Porque as atualizações são o seguinte: o Vasco está correndo contra o tempo aí. Dia 27 fecha a janela para contratações. O Vasco está monitorando o Felipe Ferreira, atleta do CRB, assim como outros jogadores da Série B. O Vasco precisa de um atacante e de um meia. O Felipe Ferreira, ele não fala abertamente sobre o interesse do Vasco, mas o atleta vê a transferência com bons olhos. Este atleta, nos últimos 4 jogos, meteu 4 gols. Lembrando, ele é atleta do Ferroviário. Então o que ocorre? O Vasco teria que conversar aí com o CRB, com o Ferroviário. O presidente lá do CRB já falou que não libera. Então é uma aquisição que não é tão fácil assim. Então se esse jogador não vem, a gente deveria ir ao mercado atrás de outros urgentemente, porque o elenco do Vasco é limitado. O técnico Vanderlei Luxemburgo já extraiu tudo que tinha para extrair desses atletas aí. E meus amigos, se não vier, foi o que eu falei de manhã, é abraçar os atletas que aí estão para a gente poder seguir neste campeonato brasileiro. Amigos, essas foram as notícias que eu gostaria de dividir com vocês. Vasco neles, estamos juntos. Na medida que as notícias forem saindo, a gente vem trazer aqui novamente. Valeu!